Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, 5 de setembro, sexta-feira. Nós nos submetemos à misericórdia de Deus nesta sexta-feira, rezando essa jaculatória. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dando sequência à nossa meditação a partir do livro Por uma Igreja em Subida, do meu professor Frei Clodovis Maria Boff, ele recorda que a igreja não existe para si mesma. Ela nasce do dom de Deus. Nós falamos ontem do dom de Deus. E é enviada ao mundo. A igreja é enviada ao mundo. Mas esta missão só será autêntica se tiver sua fonte na espiritualidade. Catequese, evangelização, pastoral, qualquer que seja, se não for alicerçado na espiritualidade, não funciona. Nós precisamos de espiritualidade. E ele escreve, está na página 19, só com espiritualidade, como fidelidade a Deus, se mantém a fidelidade aos homens. Ou seja, a igreja só pode ser missionária se antes for profundamente espiritual e enraizada em Deus. Essa temática eu trouxe, prezado ouvinte, sobretudo para vocês que têm trabalhos bonitos na igreja, para que haja essa tomada de consciência da necessidade da espiritualidade nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos. Do contrário, nós ficamos batendo em ferro frio, perdendo tempo e nos escravizando de nós mesmos. A missão é um envio do Espírito. Quem nos envia é o Espírito Santo. Não é simplesmente o prolongamento de nossos projetos humanos, mas a realização da vida de Deus na história. São Paulo, na carta aos Romanos, que estamos lendo neste mês, nos recorda: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Romanos 8,14. Essa é uma grande verdade. O verdadeiro missionário é aquele que, consciente de sua filiação divina, deixa-se conduzir pelo Espírito Santo. Aqui vale a pena a gente estudar a vida dos missionários, dos jesuítas que vieram aqui para o Brasil, São José de Anchieta e tantos outros padres que deixaram marcas profundas na nossa pátria. Lembrar de um São Francisco Xavier, que foi um grande missionário no Oriente. Por que deixaram marcas? Porque foram conduzidos, não pelos seus caprichos, mas conduzidos pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo. Mais adiante, neste mesmo texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14, 15. Aqui, prezado ouvinte, está a consciência de missão. O envio é essencial. O missionário ele não vai em nome próprio, mas em nome de Cristo, pela força do Espírito Santo enviado pela igreja. Quando nós fazemos evangelização em bairros, em condomínios, evangelização de casa em casa, a igreja envia. Tem aquele momento do envio dos missionários. É preciso fazer isso, porque é o Espírito que envia, através da igreja.
O livro que nós estamos meditando por uma igreja em subida, alerta contra o perigo de um ativismo sem espiritualidade. Veja que nós estamos retomando sempre essa perspectiva do Frei Clodovis Boff, que insistentemente nos ensina. O perigo é um ativismo sem espiritualidade. E aqui eu caio nisso, você, padre que me escuta, cai, nós caímos. É muito difícil. A gente precisa ter um equilíbrio para não cair no ativismo. Há um ativismo também dos bispos muito grande. Quando se perde o sentido da oração e da contemplação, a missão se torna o quê? Uma agitação vazia. Um lero-lero, perda de tempo. Ao contrário, quando a igreja sobe até Deus, em oração e intimidade, é então que pode descer ao mundo com autoridade e fecundidade, diz o livro aí nas páginas 22 e 23. Quando nós subimos em espiritualidade, Deus nos dá a graça de descermos com o coração arrojado pela graça de Deus para continuar o anúncio do reino. Portanto, meu prezado ouvinte, a consciência de missão, e aqui a gente fala muito para as comunidades novas, que também são eivadas desse espírito desprendido da missão, essa consciência que nós devemos ter é ao mesmo tempo consciência de nossa pequenez e da grandeza de Deus que age em nós. Quando a gente vai para a missão, a gente fica inseguro. É o medo. O demônio toca medo no nosso coração para você não ter coragem de evangelizar. Mas Deus nos dá essa graça para que a gente não se perca no caminho, de maneira alguma. Somos o quê? Vasos de barro, mas carregamos o quê? Um tesouro, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios 4 e 7. A igreja em subida é chamada a viver esta humildade. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é missão. Se a gente entende isso, prezado ouvinte, fica fácil. Até vocês que estão em discernimento para o matrimônio. Se você entende isso, o matrimônio como missão, e sente o Espírito Santo impelir, vai dar certo. O sacerdote que é chamado pelo bispo a se transferir para uma outra comunidade, se ele tem um coração marcado por esta graça da espiritualidade, ele vai com tranquilidade. Às vezes você deixa uma paróquia bem arrumada, tudo organizadinho, para começar tudo de novo, numa outra paróquia que as coisas estão por fazer. Tudo é missão. A gente precisa ter essa graça, esse amor de Deus no coração. Fica para nós esses recados maravilhosos, para nós sacerdotes, lideranças, catequistas, anunciadores, coordenadores. Nós precisamos ter o coração cheio de Deus para promovermos uma igreja em subida. Que Deus nos ajude nesse caminho preclaro de humildade e mansidão. Amém. Compartilho com você o Evangelho de hoje, Lucas 5, 33 a 39, o vinho novo em odres novos. O Evangelho de hoje nos apresenta a discussão sobre o jejum. Os fariseus criticam Jesus porque seus discípulos não jejuam. Ele responde: podeis fazer jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Depois acrescenta: dias virão em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Aqui, meu prezado ouvinte, Jesus se revela como esposo da nova aliança. Sua presença é alegria, é festa, é novidade.
Por isso, conta a parábola do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. A lição é clara. A novidade do Evangelho não cabe em esquemas antigos ou meramente humanos. A novidade do Evangelho é sempre o impulsionar para a frente. É sempre um ide, vamos à frente. É preciso odres novos, ou seja, corações renovados pelo Espírito Santo, para que, recebendo esse influxo do Espírito Santo, essa força do Espírito, possam realmente dilatar o reino de Deus entre as nações. O mundo não está fácil. Nós estamos vendo muitas situações difíceis, inclusive no nosso país. E mais do que nunca, nós precisamos de uma igreja em subida, de uma igreja forte, contemplativa, orante, que, se for preciso até de enfrentar o martírio, todo mundo vai enfrentar com grande paciência. Porque onde tem o Espírito Santo, onde tem renovação espiritual, tem a grandeza de Deus. Então, meu prezado ouvinte, nesse texto do Evangelho encontramos a ligação com a missão. Só quem deixa se renovar pelo Espírito Santo pode anunciar o Evangelho com fecundidade. Uma igreja de odres velhos não suporta a força do vinho novo. Uma igreja que sobe até Deus, renovando-se em oração, torna-se um odre novo para levar ao mundo o vinho da Boa Nova. Isso é muito sério, isso é muito importante e profundamente relevante para os nossos tempos. A gente precisa de uma igreja renovada. Todos nós precisamos de uma renovação, de um enamoramento cada vez mais renovado do Cristo. O ressuscitado vive entre nós. A gente precisa testemunhar essa coragem, esta fé. E Jesus nos dá essa graça mediante o seu Espírito Santo, assim seja. Bem, meu prezado ouvinte, chegando ao final do nosso programa, sexta-feira, a gente recorda a paixão do Senhor. A missão da igreja só existe porque Deus entregou sua vida por nós. De seu lado aberto nasceu a igreja missionária, enviada a todo mundo. Por isso rezemos. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pelo dom da missão que nos confiastes. Renovai-nos com vosso Espírito, para que sejamos odres novos, capazes de levar ao mundo o vinho novo do Evangelho. Fazei-nos conscientes de que não somos donos da missão, mas simples enviados, chamados a servir e amar. Nos dê, Senhor, esta graça, esse dom espiritual e contemplativo de sermos uma igreja em subida, e abençoa os que sofrem, os que andam tristes e desanimados. Cura os sacerdotes, os diáconos, os seminaristas, os religiosos e consagrados. Cura, Senhor, o nosso laicato de toda vã humanidade e nos dê a graça da submissão aos ditames do Espírito Santo que nos move. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, meu prezado ouvinte, uma sexta-feira abençoada. Muita luz e uma boa preparação para o final de semana com Cristo no dia do Senhor.